Quando será o arrebatamento? A igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Quando se fala sobre a grande tribulação que virá ao mundo durante o governo do anticristo, muitos cristãos logo pensam a respeito do arrebatamento. Mas afinal, o que é o arrebatamento? É um evento apocalíptico onde Jesus busca a sua igreja. E isso acaba gerando grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento, mas em qual momento ele vai acontecer. Atualmente existem 3 tipos de crença. O primeiro grupo acredita no arrebatamento antes do período da grande tribulação. Já o segundo grupo acredita que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois dos 3 anos e meio. O terceiro grupo acredita que a igreja enfrentará a grande tribulação e só depois será salva caso permaneça até o fim. Por isso, nesse vídeo eu vou te apresentar quais são os pontos de vista a respeito do arrebatamento e no final vou deixar a minha opinião. A visão pré-tribulacionistas. Esse grupo de pessoas acredita que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de pessoas, assim que o anticristo promoveu um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, segundo esse grupo de pessoas, é justamente nesse momento que aqueles que entregaram sua vida a Cristo subirão ao céu. E são várias as passagens bíblicas que, segundo esse grupo de pessoas, aponta para esse tipo de arrebatamento. Vejamos o que diz Apocalipse 3:10. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. O que esse grupo de pessoas argumenta, assim como Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a vida de Noé e mais 7 pessoas. Vemos, portanto, meus amados irmãos, que o Senhor sabe livrá-los, os piedosos, da hora da provação, e mantém em castigo os ímpios do dia do julgamento final. Esses são os argumentos pré-tribulacionistas. Então, segundo esse grupo de pessoas, a igreja não passará pelo período da grande tribulação, pois Deus os livrará. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, porque isso é muito importante para o nosso canal. Vamos também analisar a visão mesotribulacionista. Esse grupo defende o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da grande tribulação, ou seja, dos 3 anos e meio do total de 7 anos. O principal argumento é que a igreja precisa ser provada para saber quem de fato é ou não é fiel a Deus na adversidade. Esses irmãos também têm como base bíblica o texto encontrado lá em Mateus 24. Ao usarem essa passagem bíblica, os mesotribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo, mas aquele que perseverar até o fim do total de 3 anos e meio e não negar a Cristo será salvo. Essa é a visão dos nossos irmãos mesotribulacionistas. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se você concorda com essa ideia, também deixe aqui nos comentários aí a sua opinião. Eles acreditam que a igreja precisa ser provada para ver quem de fato é ou não é fiel a Deus na adversidade. Então, por último, agora vamos ver a visão pós-tribulacionistas. A principal ideia dessa corrente é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante a grande tribulação, mas que ela passará por todo o sofrimento previsto na Bíblia durante os 7 anos que antecederão a volta de Jesus. Essas pessoas acreditam que, por mais difícil que seja, os fiéis suportarão toda essa dor prevista nesse tempo. Eles defendem que o arrebatamento ocorrerá no final ou perto do final da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas creem que a grande tribulação não se trata apenas da ira de Deus,
contra os pecadores, mas também a ira de Satanás contra os santos, que no caso é a Igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem muito utilizada como argumento dos pós-tribulacionistas. Vejamos o que está escrito. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se você esperou até agora para saber qual que é a minha opinião sobre o arrebatamento, então vamos lá. Eu acredito que nós cristãos que amamos a Jesus e servimos de todo o coração, seremos levados ao céu quando o anticristo for revelado. Antes de começar a grande tribulação, eu acredito que nós, cristãos, que amamos a Cristo, que fomos fiéis a Ele, não passaremos pelo período de 7 anos aqui na terra. Pois a Bíblia deixa claro que quem não está sob condenação nunca vai experimentar a ira de Deus. E mais uma coisa aqui antes de terminarmos. A Bíblia diz que a volta de Jesus será com grande poder e grande glória. Durante a primeira vinda de Jesus, ele veio de forma humana, foi rejeitado, foi desprezado, mas agora, segundo a Bíblia, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, meus amados irmãos em Cristo Jesus, independentemente se o arrebatamento será antes, durante ou depois, nós temos que estar preparados para, na hora que ele acontecer, subirmos com o nosso Senhor, onde viveremos eternamente na glória com Ele. Amém? Mas se você tem alguma outra opinião diferente da minha, deixe aqui nos comentários para que eu possa entender. Hoje, existem esses 3 tipos de argumento, que são os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Em qual dessas 3 crenças você faz parte? Deixe aqui nos comentários que a sua participação é muito importante para o nosso canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus continua abençoando vocês. #tamo junto, é nóis.